A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, queridos. Bom dia. Amados do Senhor, é uma alegria podermos juntos meditar na palavra de Deus. E agora, na primeira carta de Pedro. Meus queridos, diferentemente das outras exposições, hoje terei que ser mais objetivo, pois vou expor toda a carta, ou seja, os 5 capítulos. Então, sem mais delongas, vamos à introdução. Pedro, o autor da carta, também chamado Simão, filho de Jonas, era de Betsaida, uma cidade da Galiléia. Ele era casado e morava em Cafarnaum e trabalhava com seu irmão André como pescador, quando nosso Senhor Jesus os chamou. É comumente aceito que esta carta foi escrita em Roma, que Pedro chama de Babilônia, no capítulo 5, verso 13, por volta de 64 a 65 depois de Cristo, e dirigido às províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O objetivo principal dessa carta é confirmar os novos convertidos na fé em Cristo, com diversas instruções para uma vida virtuosa. As cartas de Pedro são chamadas normalmente de cartas católicas ou universais, e são diferentes das cartas de Paulo, que escreveu para igrejas ou pessoas específicas. As cartas de Pedro são endereçadas a várias pessoas, não especificando ninguém. Uma curiosidade é que a primeira carta de Pedro foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser reconhecido no cânon. Então vamos ao texto. No capítulo 1, dos versos 1 a 21, no ano 64 depois de Cristo, uma grande parte da cidade de Roma foi queimada. Alguns acreditavam que o imperador Nero era o responsável, tentando abrir espaço para seus projetos de construção. Enfrentando tais acusações, o próprio Nero acusou um grupo de pessoas já vistas com suspeita pelo público em geral, os cristãos. Durante mais ou menos o mesmo período de tempo, os judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. Essa rebelião tornou-se uma guerra no ano 66 depois de Cristo, que terminou com a destruição de Jerusalém e da nação judia. Ambos os eventos resultaram em perseguição aos cristãos. Nero perseguiu os cristãos em Roma veementemente e foi provavelmente o responsável pelas mortes de Pedro e Paulo. Alguns cristãos sofreram devido ao conflito entre os judeus e os romanos, porque esses frequentemente não faziam distinção entre aqueles judeus que eram cristãos e aqueles que não eram. O apóstolo Pedro escreveu sua primeira epístola durante este período. Ele entendia que muitos cristãos iriam enfrentar severa perseguição, e seu propósito era advertir seus leitores contra a tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis. O que poderia Pedro escrever àqueles cristãos espalhados através da Ásia Menor que pudesse capacitá-los a suportar a feroz tempestade de perseguição? Pedro decidiu começar salientando as bênçãos espirituais gozadas por seus leitores. Eles tinham renascido através do batismo para uma viva esperança, uma herança celestial, que ele descreve como incorruptível, sem mácula, imarcessível, porque não há nada neste mundo comparável ao esplendor do céu. Pedro ainda destaca o privilégio especial de seus leitores, observando a salvação que eles receberiam na revelação de Jesus Cristo.
A fé deles, testada pela perseguição, era mais preciosa do que o ouro refinado pelo fogo e resultaria em louvor, glória e honra quando Jesus retornasse. Nem mesmo profetas do Velho Testamento, que falaram das bênçãos espirituais que acompanhariam a morte de Cristo, não gozaram a abençoada posição destes cristãos. Em vista de tais bênçãos espirituais, Pedro manda que seus leitores preparem suas mentes e esperem a graça que receberão no futuro. Além disso, eles precisavam buscar a santidade através da obediência, que é adequada àqueles que foram redimidos pelo inestimável sangue de Jesus Cristo. A esperança cristã da glória repousa no fato que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Do capítulo 1, verso 22 ao capítulo 2, verso 10, nós vamos falar do povo escolhido. Pedro começou sua primeira carta observando os privilégios espirituais de seus leitores. Baseado nessas bênçãos, ele continuou a exortar estes cristãos. Seus leitores tinham sido purificados através da obediência à verdade e precisavam amar uns aos outros com amor fervoroso e sincero. Esses cristãos tinham renascido espiritualmente através da palavra de Deus, descrita por Pedro como uma semente incorruptível. Normalmente, uma semente plantada apodrecerá quando a planta germinar. A palavra de Deus, contudo, é viva e permanente, no sentido de persistir para sempre, e é capaz de produzir vida espiritual naqueles que a obedecem. À luz do seu renascimento espiritual e a necessidade de amar um ao outro, exortou os cristãos a se afastarem daqueles mesmos traços de caráter que são contrários a tal amor. Ao mesmo tempo, eles precisavam ter o mesmo desejo ardente pelo leite puro da palavra de Deus que uma criança recém-nascida tem pelo leite de sua mãe. Como cristãos, eles já tinham experimentado a bondade de seu Salvador. Contudo, nem todos têm a mesma apreciação por Jesus. Para alguns, ele é precioso, mas para outros é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. A diferença não está em Jesus, está no coração das pessoas que ouvem sua mensagem. Pedro descreve Jesus como uma pedra viva. Ainda que Deus escolhesse Jesus para ser a pedra principal do alicerce de sua casa espiritual, a nação judaica como um todo rejeitou Jesus como Cristo. Pedro observa que a rejeição dos homens não anulou a escolha de Deus. E Pedro então continua a figura já começada, descrevendo os cristãos como pedras vivas também. Todos os cristãos em toda parte constituem uma casa espiritual, a igreja. O apóstolo então combina outra figura, descrevendo aqueles mesmos cristãos como sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais nesse templo vivo, através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote celestial. Pedro ainda descreve seus leitores exatamente do mesmo modo que o povo antigo de Deus, a nação de Israel, foi descrito. Sob o novo pacto, a igreja é o povo escolhido de Deus, uma nação santa, possessão exclusiva de Deus. Do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, verso 7, Pedro agora vai tratar do assunto que nos exorta a sermos luzes. Jesus descreveu seus discípulos como a luz do mundo.
De modo semelhante, Pedro referiu-se ao privilégio dos cristãos de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No texto que estamos estudando, Pedro explica como seus leitores podem ser a luz do mundo. Nos versos 11 e 12 do capítulo 2, nós temos o princípio básico por trás das exortações desse texto. Os cristãos precisam abster-se de paixões carnais e manter conduta exemplar diante dos incrédulos. Pedro oferece 3 razões para estas exortações. Os cristãos são peregrinos e forasteiros, e não residentes permanentes e cidadãos deste mundo. Paixões carnais fazem guerra contra a alma. E para que os incrédulos possam ser influenciados favoravelmente pela conduta exemplar dos crentes. Mas Pedro não se contenta em exortar de um modo geral. Nos versos 13 a 17 do capítulo 2, ele escreve sobre a responsabilidade dos cristãos para com o governo civil. E continua nos versos de 18 a 25 do capítulo 2 a descrever a conduta apropriada dos servos para com seus senhores. No capítulo 3, dos versos 1 a 6, ele aplica o mesmo princípio, dos versos 11 e 12 do capítulo 2 ao caso das mulheres casadas com esposos incrédulos. Ele termina o texto exortando os esposos a tratarem suas esposas com consideração e dignidade adequadas. E qual seria a responsabilidade para com o governo civil? A função do governo civil é punir os malfeitores e recompensar aqueles que fazem o bem. Devemos submeter-nos a todos os níveis de autoridade, contudo, não apenas para evitar o castigo da lei civil, mas porque o Senhor ordena tal obediência. Naturalmente, qualquer lei humana que conflite com os ensinos da palavra de Deus devem ser desobedecidas. Os servos precisam ser submissos aos seus senhores, ainda que esses senhores sejam duros e cruéis. Se os servos fossem tratados injustamente por seus senhores, Deus se comprazeria quando esses servos suportassem pacientemente tal sofrimento, por amor de sua consciência para com ele, Deus, recusando-se a retribuir o mal com o mal. Pedro nota que Jesus nos deu o exemplo perfeito, sofrendo como um malfeitor, ainda que não tivesse cometido nenhum pecado. Jesus se submeteu a tal sofrimento sem ultrajar seus perseguidores ou ameaçar retribuição. O efeito de uma atitude piedosa se estende a nossas próprias famílias. Pedro afirma que mulheres piedosas talvez possam influenciar seus maridos a obedecer ao Evangelho pela conduta e seu modo de vestir modesto. No capítulo 3, verso 8 ao capítulo 4, verso 6, nós vamos ver a exortação de Pedro de que Jesus seja o Senhor em nosso coração. Nos capítulos 2 e 3, Pedro escreveu a respeito da conduta adequada dos cristãos para com o governo, para com os senhores e esposos descrentes. Depois de se dirigir aos esposos crentes, no verso 7 do capítulo 3, ele conclui essa parte observando que todos os cristãos deverão mostrar compaixão e humildade para com os outros. Versos 8 e 9 aqui do capítulo 3. Antes de retribuir o mal com o mal, os cristãos deverão abençoar os outros, porque eles próprios receberam uma bênção. Como se fosse para identificar a condição abençoada daquele que se converte do mal
e busca o bem. Pedro inclusive cita o Salmo 34, versos de 12 a 16. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Geralmente, a boa conduta de nossa parte resultará em bom tratamento pelos outros. Mas não é sempre assim. Ocasionalmente, os cristãos sofrerão por amor à justiça, como diz os versos 13 e 14 aqui do capítulo 3. Mas como poderia um cristão responder quando sofre injustamente? Ele deverá reconhecer que é abençoado por Deus, santificar o Senhor em seu coração e estar pronto a responder com mansidão a quem quer que questione sua esperança. Antes de temer as ameaças dos perseguidores, o cristão deverá entronizar Jesus como seu Senhor, aquele que tem autoridade, dando-lhe o comando sobre o seu coração. O cristão precisa responder às perguntas dos outros com mansidão e temor, não dando nenhuma oportunidade com sua atitude para que o incrédulo difame o nome de Cristo. Pedro recorda a seus leitores de que Jesus também sofreu injustamente, morrendo pelos pecados dos outros. Contudo, mais tarde, ele foi exaltado à direita do Pai, com anjos, autoridades e poderes submissos a ele. Os cristãos precisam assumir a atitude que Cristo tinha, recusando o pecado. Os descrentes acharão estranho que os cristãos não estejam continuando nos mesmos pecados que cometiam no passado e podem até mesmo falar mal deles por causa de sua mudança de conduta. Mas tanto crentes como os descrentes serão julgados pelo Senhor. O Evangelho foi pregado para que, em vista deste julgamento, os homens possam ter vida espiritual. Pedro afirma que o Senhor também pregou ao povo que vivia no tempo de Noé. Noé foi um pregador da justiça e, através dele, o Espírito de Cristo pregou àqueles que viveram antes do dilúvio, mas que eram espíritos em prisão quando Pedro escreveu essa carta. Eu já falei a esse respeito lá na exposição da carta de Paulo aos Efésios. Continuando, tendo mencionado Noé, Pedro observa que ele e sua família foram salvos por meio das águas do dilúvio, assim como as pessoas são hoje salvas por meio do batismo, como a indagação de uma boa consciência para com Deus. Em outras palavras, o batismo é uma evidência externa de uma transformação interior, de uma consciência voltada para Deus. Dos versos 7 a 19 do capítulo 4, nossos pensamentos imediatamente se voltam para o retorno de Cristo e o fim do mundo. Num sentido, a volta de Cristo está sempre próxima, porque não sabemos quando ele voltará. No entanto, é mais provável que Pedro esteja falando da destruição de Jerusalém e no fim da economia judaica. Jesus tinha dado sinais pelos quais os cristãos poderiam saber que a destruição de Jerusalém estava próxima. Observe lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, principalmente o verso 34. Pedro escreveu sua primeira epístola não muito antes da guerra romano-judaica, e a maior importância geral é dada à perseguição iminente, o que apoia melhor a ideia de que Pedro tem em mente este acontecimento penoso do primeiro século. Os destinatários desta carta não deveriam se surpreender se fossem perseguidos por causa de Cristo. Em vez disso, deveriam regozijar-se por terem sido capazes de participar de algum modo dos sofrimentos de Cristo, aquele que sofreu
por amor à justiça. De fato, os cristãos são abençoados em tal sofrimento. Enquanto estamos sofrendo pelo nome de Cristo, ao invés de sofrermos por nossos próprios pecados, podemos glorificar a Deus através do nome de cristão. No meio dessa perseguição, será muito importante que os irmãos tenham intenso amor uns pelos outros, praticando a hospitalidade e usando seus dons, tanto os naturais como os milagrosos, em benefício dos irmãos e da glória de Deus, como diz os versos de 8 a 11 do capítulo 4. Contudo, o amor não ignora os pecados de nosso irmão. Antes, protege-os por meio da correção e do perdão. Nos versos 17 e 18 do capítulo 4, Pedro usa dois argumentos que avançam de um fato certo para outro ainda mais certo, isto é, do menor para o maior, para apontar a abençoada condição dos cristãos, mesmo tendo em vista a perseguição. Ele observa que a casa de Deus, a igreja, seria julgada por meio da perseguição que viria. Pode-se esperar que o povo de Deus seja preservado do sofrimento. Contudo, se o povo de Deus não escapar ao julgamento sob forma de perseguição, é mais certo ainda o fato de que o desobediente será julgado por Deus naquele dia final. Por raciocínio semelhante, se a pessoa justa só é salva com dificuldade, qual será então o fim do injusto? Pedro conclui observando que aqueles que sofrem por amor da justiça podem suportar tais dificuldades do mesmo modo que Jesus suportou seu sofrimento. Eles devem confiar suas almas ao seu Criador fiel, que fará justiça no julgamento final. No capítulo 5, dos versos 1 a 14, nós precisamos estar alertas e vigilantes. Nos capítulos 3 e 4, Pedro advertiu seus leitores sobre a perseguição que estava chegando e instruiu-os sobre como responder. Agora, Pedro volta sua atenção para os presbíteros entre os seus leitores. Se a igreja passaria por tempos difíceis, era especialmente importante que seus líderes estivessem conscientes e cumprissem suas responsabilidades. Pedro também era um presbítero. Ele encarregou os presbíteros entre seus leitores de pastorearem o rebanho de Deus que estava entre eles. Usando a figura do pastor para descrever o trabalho de um presbítero, do mesmo modo que Paulo fez quando falava com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele instrui então que os pastores precisam alimentar, guiar e proteger o rebanho. Em termos espirituais, eles têm que ensinar os membros da congregação que supervisionam. Os pastores precisam guardar o rebanho contra os falsos mestres, que são frequentemente comparados com lobos que entrarão no rebanho, não poupando as ovelhas. Pedro observa a razão, o motivo e o modo do serviço deles como pastores, numa série de 3 contrastes. Estes homens têm que desejar o trabalho de um pastor e não se sentirem constrangidos a fazê-lo. Os presbíteros deveriam cumprir seus deveres pelo bem que podem fazer e não pelo propósito de lucro financeiro pessoal. Além disso, pastores têm que ser bons exemplos e assim conduzirem o rebanho, não sendo dominadores sobre eles. Os presbíteros precisam não esquecer que são pastores sob o pastor supremo. O rebanho que estão pastoreando não é deles próprios. Tendo se dirigido aos presbíteros, que seriam homens mais velhos, Pedro também admoesta os jovens cristãos. Eles deveriam submeter-se aos seus anciãos e humilhar-se diante de Deus,
que ele, o Senhor, cuidaria deles e os exaltaria no tempo devido. Pedro adverte seus leitores sobre o adversário deles, o diabo. Enquanto Deus cuida de seus filhos, eles precisam estar alertas para resistirem ao diabo. Pedro pinta o diabo como um predador voraz que consumirá sem piedade aqueles que não ficarem vigilantes. Contudo, aqueles que estão firmes na fé podem resistir a ele. Pedro então oferece uma oração em favor de seus leitores, pedindo a Deus que os apoie e os fortaleça. Em sua oração, ele relembra aqueles cristãos que, enquanto o sofrimento deles é temporário, eles foram chamados para a eterna glória. E então Pedro conclui sua carta com as saudações pessoais. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje e a primeira carta de Pedro. Carta linda, essa carta de Pedro. É uma pena que tem sido tão pouco pregada. Vivemos tempos de evangelho da bênção de Deus e não o evangelho da cruz de Cristo. Vivemos o evangelho da autoajuda e não da dignidade de sofrer por amor a Cristo. E isso coloca em xeque algo muito sério, porque Jesus disse que todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após ele, não pode ser seu discípulo. Que o Eterno nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.